A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Graças ao nosso Deus, mais um dia que Ele nos deu. Muito grato a Ele pela vida, pela paz, pela saúde. E a nossa gratidão também a você, que já faz parte do nosso canal, que já é inscrito, que tem comentado, que tem deixado lá o seu joinha. Muito obrigado, que Deus continue lhes abençoando. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, é convidado a também fazer parte, também ser abençoado através da palavra de Deus ministrada aqui neste canal. E vamos à mensagem da palavra de Deus. Hoje eu não vou ler um texto da Bíblia, eu vou ler apenas o título de um texto sagrado que é muito importante em Atos, no capítulo 27. Eu quero ler o título aqui, que está neste capítulo, que diz assim: Paulo é mandado para a Itália. O naufrágio do navio. Eu quero falar hoje sobre o naufrágio sofrido pelo apóstolo Paulo. E eu quero falar isso porque há muita gente que, por servir a Deus, ele acredita que se Jesus está no barco, jamais o barco irá naufragar. E isto não é verdade, porque depende da vontade de Deus. Às vezes a forma que ele irá lhe abençoar é justamente com um acontecimento como aconteceu com o apóstolo Paulo aqui. O navio, ele naufragou, na verdade ele foi totalmente destruído, mas foi uma das formas que Deus usou para o abençoar, o exaltar e através dele abençoar muitas vidas. Então, eu tenho que ter confiança. Jesus está comigo no meu barco. Ele pode levar em segurança durante toda a viagem, ou poderão acontecer tempestades, poderá acontecer até o naufrágio. Mas uma certeza eu tenho: ele jamais me abandonará. Porque foi Jesus que prometeu, ele mesmo disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sejam momentos bons, momentos difíceis, ele está conosco. O apóstolo Paulo, antes de se converter, que na verdade ainda se chamava Saulo, ele era um perseguidor da igreja do Senhor. E ele era uma pessoa tão temida que quem pregou para ele foi o próprio Jesus. Ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja de Jesus, quando o próprio Jesus teve um encontro com Paulo. E isso você pode conferir depois aí na sua Bíblia, está em Atos no capítulo 9. E a partir do versículo 3, conta aqui, ó, que Paulo foi cercado por um resplendor de luz do céu. E ele caiu por terra, e foi naquele momento que o próprio Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas naquele momento, a conversão de Paulo, ela foi tão genuína, tão sincera, que primeiro ele pergunta: quem é, Senhor? Aí o próprio Jesus lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, abrindo a boca pela segunda vez, ele agora disse: Senhor, que queres que faça? A sua conversão foi tão verdadeira que, quando nessa conversa, o próprio Jesus evangelizando Paulo dessa forma, ele já pergunta: quem é, Senhor, que queres que faça? E a partir daí, durante 3 dias, ele não comeu e não bebeu, ou seja, já se converteu e começou jejuando e orando. Durante esses primeiros 3 dias da sua conversão, ele não estava enxergando, porque no momento que ele foi cercado por aquele esplendor de luz, ele ficou cego. Porém, naqueles 3 dias, ele em jejum, em oração, ele teve visão do céu. E algo interessante aqui, que depois você pode conferir aí no capítulo 9 de Atos,
é que a revelação dada ao apóstolo Paulo nos seus primeiros 3 dias da sua conversão foi tão precisa que Deus revelou a ele até o nome da pessoa que iria orar por ele e ele iria ser curado. Claro, ele revelou a Paulo o nome de Ananias, revelou também a Ananias, e Ananias foi encontrar com Paulo, orou por ele foi curado, foi cheio do Espírito Santo, ou seja, uma experiência extraordinária aí nos primeiros 3 dias da sua conversão. E a partir daí ele foi usado de forma grandiosa, extraordinária. O apóstolo Paulo foi um homem que sem telefone, sem internet, sem avião, ele conseguiu evangelizar o mundo da sua época, ou seja, ele fez algo grandioso na obra do Senhor. Porém, mesmo ele fazendo a obra de Deus, por causa da perseguição, ele foi preso, e foi preso na cidade de Jerusalém, e como já lemos aqui o título no capítulo 27, já está no capítulo 27 de Atos, aqui no capítulo 27 e no capítulo 28, relata de forma detalhada o que eu vou aqui passar nesse momento, porque Paulo ele foi agora preso em Jerusalém e foi enviado para Roma. Olha aqui, Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Então aquele navio saiu com direção a Roma. Paulo estava preso e não era só ele. No total, naquele navio, contando os prisioneiros e toda a tripulação, era o total de 276 pessoas. E algo que eu quero deixar bem claro, até o momento da prisão e Paulo entrar naquele navio, sabe quem era Paulo? Eu posso dizer, sem medo de errar, era só mais um prisioneiro. Paulo, até aquele momento, era o ninguém, parente de coisa nenhuma. Era mais um dos prisioneiros. E aquelas 276 pessoas embarcaram naquele navio e logo no início da viagem, por orientação de Deus, revelação de Deus, Deus estava ali com o apóstolo Paulo. Na verdade, Jesus estava com Paulo. Então ele, por orientação de Deus, ele diz, olha, esta viagem não vai dar certo, nós teremos tempestade, o navio corre perigo, nós corremos perigo, toda a carga corre perigo. Mas acontece que eles não acreditaram em Paulo. Entrou no ouvido, saiu no outro, a palavra de Paulo. Eles não deram crédito e saíram naquela viagem. Acontece que, depois de terem saído, aquele navio ele entrou ali numa grande tempestade. Ele foi atingido por uma grande tempestade naquele mar. A tempestade, ela foi tão grande que, se você ler aqui no capítulo 27, dá para se perceber, ou está relatado aqui, que esta tempestade ela durou 14 dias. Durante 14 dias, eles não conseguiram enxergar nem o sol e nem as estrelas. Ou seja, tanto de dia quanto de noite estava escuro e aquele navio açoitado por aquela grande tempestade. No 3º dia, eles aliviaram o navio, ou seja, pegaram quase tudo que havia de alimentação, de carga naquele navio e lançaram ao mar, tentando acalmar aquela tempestade. Mas ela não acalmou. Agora veja o que aconteceu. O apóstolo Paulo, depois de vários dias, ou seja, já chegando o 14º dia, ele agora traz ali uma orientação, tá? No versículo 23 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Olha o que ele diz aqui. Essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele se referia ao próprio Jesus. Então ele contou a revelação que ele havia recebido do próprio Jesus. E ele disse, tá a tempestade grande, mas nenhuma alma irá se perder. Não,
Quem vai perder é só o navio. O navio não vai escapar não, mas todos serão salvos. Então, naquele momento, eles já começaram a ouvir ali Paulo. Paulo orientou que todos deveriam se alimentar do restinho de alimento que ali ainda restava, e eles se alimentaram, já começaram a ouvir Paulo. Ou seja, foi o começo do destaque de Paulo naquela viagem. Acontece que no 14º dia, aquele navio que já estava à deriva, a gente diz à deriva, ou seja, ele não estava sendo controlado pelo homem, mas Deus ele estava no controle de tudo. Mas indo à deriva, ele chegou numa ilha por nome Malta. E ao chegar ali, aquele navio encalhou e com a força das ondas, aquele navio se despedaçou completamente. Então foram autorizados que eles deixassem o navio, até porque já estava despedaçando tudo mesmo, e alguns a nado, outros sobre tábuas ou pedaços do navio, conseguiram chegar ali, desembarcar na ilha de Malta. Então 276 homens agora chegam na ilha de Malta. Todos molhados, todos com frio, e o navio, com a força daquelas ondas, ele foi totalmente destruído. 276 homens agora na ilha de Malta, sem ter o que comer, com frio. Mas eles foram recebidos. E os moradores daquele local, vendo aqueles homens naquela situação, a primeira coisa que eles providenciaram foi fazer uma fogueira para que eles pudessem se aquecer. Agora veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que já estava começando a ser destacado entre os demais. Ele vai ajudar naquela fogueira, e quando ele apanha uma madeira para colocar no fogo, uma cobra acomete a sua mão. E a Bíblia diz que aquela cobra ficou pendurada na mão do apóstolo Paulo. Então ele sacudiu aquela cobra sobre o fogo, mas os moradores daquela ilha já olharam para ele e comentaram entre si: este homem escapou do mar, mas ele não escapa da justiça, porque ele foi acometido por uma cobra e ela é completamente letal. Daqui a pouquinho ele morre. E usando a minha força de expressão, ou querendo colocar aqui umas entrelinhas, eu poderia até dizer que os moradores de Malta começaram ali uma contagem regressiva para ver Paulo tombar morto, porque afinal de contas ele foi acometido aí por uma cobra que era completamente letal. Acontece que Paulo não morreu. Então, quando ele não morreu com a mordida daquela cobra, os moradores da ilha já disseram: esse homem é diferente, isso aí só pode ser um Deus. E a partir daí eles foram levados, todos foram levados para a casa do chefe da ilha. O nome dele era Públio. E ao chegar naquela casa, tinha uma pessoa enferma. Quem é que estava enfermo? O pai de Públio. E Paulo, que não tinha morrido ali com a mordida da cobra. Agora, ele vai lá, ora para o pai de Públio, ou pelo pai de Públio, e ele é curado. Ao ser curado, todo mundo que estava doente ali na ilha foi lá para que ele orasse. E ele orou, e Jesus curou a todos ali na ilha de Malta. A partir daí, irmão, o tratamento com Paulo foi totalmente diferenciado. Eles ficaram 3 meses ali naquela ilha e não faltou alimentação, não faltou nada. Houve uma provisão completa para todas as 276 pessoas. E depois de 3 meses, que eles agora continuam a viagem, chegou ali um navio para que eles conseguiram embarcar naquele navio para continuar a viagem. A Bíblia diz que os moradores, eles proveram de tudo que eles precisariam para continuar a viagem. Então eles continuaram a viagem abastecidos. Mas tudo isso aconteceu. Por quê? Porque Deus usou Paulo. E a forma que Deus abençoou Paulo foi justamente acontecendo tanta coisa, ele ser acometido aí por essa cobra, mas não morreu, Deus ter usado ele para orar por pessoas e pessoas serem curadas. E a viagem acontece. Agora, eu quero concluir essa mensagem dizendo:
Paulo chega agora em Roma, preso. Ele é apresentado. Agora imagine, todo preso acompanha um processo. Todo preso, uma pessoa quando ele é preso, ele é condenado, está ali um processo que acompanha ele. Está escrito lá tudo que ele foi condenado. Agora eu pergunto a vocês, quando Paulo chega lá em Roma, não está escrito na Bíblia não, irmãos. Eu estou usando aqui a minha força de expressão. Mas eu pergunto a vocês, cadê os processos de Paulo? Cadê? Ficaram tudo lá no mar. O navio tinha se despedaçado. Quem é que sabe? Só escaparam com vida. Então, Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus tem os seus propósitos. O propósito era que Paulo fosse levado aí até de forma quase anônima para Roma. Mas através de tudo que aconteceu, através desses acontecimentos, houve um destaque na vida de Paulo. Houve a bênção ali na ilha de Malta. Pessoas foram curadas, pessoas foram evangelizadas, abençoadas através do apóstolo Paulo. Talvez você está aí, orando, Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa, Pai. Eu quero que o Senhor me abençoe. E talvez o destaque vai começar justamente aí com o naufrágio do navio e você não está entendendo nada, pensando que Deus lhe abandonou. Não abandonou não. Deus está no barco, ele tem os seus propósitos. Pode se despedaçar. Se você está sendo fiel a Deus, ele tem os seus propósitos. Quem sabe você tem que pregar lá na cidade, lá na ilha de Malta. E uma forma do destaque é ser acometido pela cobra. Ah, a cobra me mordeu. Pode ser o início de uma grande vitória, de uma grande bênção. E nós não precisamos, às vezes, entender nada. Precisa, nós não temos necessidade. O que temos que fazer é confiar em Deus. Ser fiel a Ele. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e graça para termos tranquilidade. Seja no momento bom, seja na tempestade, seja no naufrágio do navio. Ah, naufragou, pensei que não ia. Eu pensei, mas Deus não pensou e Ele sabe de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe e que possamos sempre estar dispostos a cumprir a vontade de Deus e ser fiel até o fim. Porque vida cristã só vale a pena se for para ser fiel até o fim. Que Deus possa assim nos abençoar. E eu convido você nesse momento para falar com Deus, para orar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ele sempre está disposto a nos ouvir, a nos atender. A oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Neste momento nós te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra, que sempre nos orienta, nos alimenta, nos edifica, nos fortalece. Nós queremos, nesse momento, te agradecer, Pai. Agradecer por tudo que tem acontecido, agradecer porque o Senhor está no nosso barco, agradecer pelos momentos de bonança, agradecer também pelas tempestades, agradecer até por naufrágios. Mas o que queremos te agradecer, Pai, é por viver a tua vontade, porque ela é maravilhosa. E eu quero lhe apresentar nesse momento aquela vida, Pai, que talvez nesse momento está sendo açoitado pelas tempestades. O navio já está, o barco já está sendo destruído e ela não está entendendo nada, se sente à deriva, mas talvez está chegando em Malta. E lá tem provações, mas o resultado de tudo isto é maravilhoso, é magnífico. Senhor, dê graça para essa vida, entender, compreender e nunca desistir de te agradecer por tudo e ter sempre o propósito de ser fiel a ti em todos os dias, em
todos os dias. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa, na sua família, desde agora e para todo o sempre. Se você crê, diga amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.